Ah, Alô, pessoal, alô todos, sejam muitíssimos bem-vindos para mais esse nosso encontro aqui, saudável, amigável, confortável da Nova Online. Desta vez, o desafio que nós nos traçamos foi resgatar e registrar boa parte da trajetória de um jornalista que marcou época, não só no jornalismo do Rio Grande do Sul, mas na sociedade da gaúcha e, quiçá, brasileira, Paulo Santana. E essa conversa vem a propósito do fato de um de nossos integrantes, o Márcio Pinheiro, estar prestes a lançar exatamente uma biografia deste jornalista que marcou época. Então, Márcio, vamos partir conversando daí, como é que foi a ideia desse teu livro, como é que transcorreu e quando é que teremos a satisfação de tê-lo nas bancas. E junto nós temos aqui, para também falar com a maior propriedade sobre esse personagem, o nosso grande amigo Carlos Bastos. Vamos Carlos lá, Barros. Marcito, vamos nessa. Bom, esse livro surgiu há cerca de um ano de uma ideia que partiu do Fernando Ernesto Corrêa, né? Vice-presidente, ex-presidente da RBS, acionista do grupo até hoje, e uma figura muito ligada ao Santana desde o início do Santana na RBS, em 71. Tá? O Fernando Ernesto me fez esse pedido, essa provocação, essa sugestão. E a partir daí eu comecei a pesquisar o material, que é muito farto, só de colunas são mais de 16 mil, né? A participação dele na TV, na rádio, como tu falou, na sociedade do Rio Grande do Sul. Ele era um personagem muito gaúcho, até Uhum. muito metropolitano. Ele era um personagem ligado ao Porto Alegre. Tanto que, para alguns amigos que eu conto do Rio e São Paulo, nem sabem quem é o Paulo Santana, não tem nem ideia, né? Ele não teve uma visibilidade esportiva como a do Rui, por exemplo, e muito menos como de cronista, apesar de ter sido durante anos o cronista mais lido e mais lembrado daqui do Rio Grande do Sul, como comprovam muitas das pesquisas feitas. Ele não teve também a dimensão aí para comparar no outro estilo com o Luiz Fernando Veríssimo, né? Então, ele sempre foi um personagem muito ligado a Porto Alegre, às histórias de Porto Alegre, aos times de Porto Alegre, né? A grande identificação dele com o Grêmio e, por tabela, o Internacional, e as histórias que ele viveu e que muitos de vocês ouviram falar, já conheciam. Em alguns casos, eu apenas consolidei ou confirmei histórias que já estavam na cabeça de todo mundo, né? Dos folclores, das opiniões e das polêmicas que o Santana se envolveu. Eu entrevistei mais de 30 pessoas, acho que eu fiz um apanhado bem completo de todo mundo que teve um vínculo grande com o Santana. Infelizmente, muitos já morreram, né? Pessoas que foram ligadas a ele, em especial o Maurício Sirotsky, que também está sendo muito lembrado esse ano, pelos 100 anos, mas também consegui falar com, acho que todo mundo que teve um forte convívio com ele. Por exemplo, Carlos Bastos, que está aqui, conhecia o Santana já antes da fama, né? Conhecia o Santana como gremista, como homem da Rua da Praia ali, e a partir de recuperar essas histórias, também conversei, para citar outro que está aqui presente, com Flávio Dutra, que teve um envolvimento menor, porém forte ali com o Santana, principalmente no tempo que ele trabalhou na Rádio Gaúcha, e Santana também circulava por lá. E assim eu recuperei muitas das histórias ligadas ao jornalismo, as histórias de Porto Alegre, as histórias da RBS, né? Falar do Santana é falar da RBS, falar de como se deu essa virada, né? Quando o Santana entrou na empresa, o jornal era né? Era um jornal menor, mais tímido. 20 anos depois, quando ele estava no seu auge, a Zero Hora era a maior potência jornalística do sul do país. E também esse poderio dele se refletiu na, no radiojornalismo e na TV, né? Só não se refletiu, ele foi um raro caso que não soube, aí talvez até, é uma análise que eu faço ali no livro, talvez até por incompetência própria, foi na política.
Ele, curiosamente, foi um dos primeiros da RBS a tentar uma carreira política, né, que depois seria um caminho aberto para tantos que, a partir da RBS, tiveram suas carreiras políticas iniciadas, mas ele nunca deu o grande salto. Ele foi por 3 vezes vereador, né? O próprio Bastos, recordando comigo ali os motivos disso, diz que ele era um cara muito indisciplinado, não era uma boa cabeça para pensar a política e principalmente para se moldar. A política exige uma certa disciplina, digamos assim, que o Santana não tinha. Santana era brilhante, era muito, como é que é, como vamos dizer assim, muito Rampli, né, era uma figura que chamava atenção, mas ao mesmo tempo não era uma figura organizada, não era uma cabeça centrada que permitisse ter uma carreira política de maior duração. Então, em linhas gerais, é isso. O livro, agora dando um serviço, o livro já está, né, nas mãos da editora. A tendência é que fique por volta de 300 páginas com fotos, vai ter uma boa galeria de fotos, até porque o acervo dele na RBS é ótimo, né? Então, cobre quase todas as etapas da vida dele. A intenção é que o livro seja lançado na primeira quinzena de julho, né? Já agora, em junho, deve começar a venda online, né? A pré-venda. Então, o lançamento está previsto para a primeira quinzena de julho e a sessão de autógrafos para o dia 22 de julho. Não tem nenhuma data correta, sim, nenhuma data que se faça uma, uma aplicação imediata. Ele morreu faz 8 anos, uma data quebrada. E ele estaria fazendo, se vivo fosse, 86 anos, também uma data quebrada. Então, é apenas um motivo a mais para lembrar o Santana, uma figura que está ficando, de certa forma, esquecida, uma figura que, de alguma maneira, foi representante de um tempo que não existe mais e que merece ser lembrado e merece ser homenageado. Que o Bastos contou, hein, Bastos? Quais são as histórias que tu recuperou para o Márcio? Olha, eu vou contar uma história para vocês que define a personalidade do Santana. Foi quando o Grêmio se sagrou campeão brasileiro pela primeira vez em 81. O Santana, o Grêmio, nós gremistas estávamos com o título brasileiro atravessado, porque o Inter tinha sido tricampeão em 79. Então, a gente estava vibrando. E o Santana vem participar do Jornal do Almoço e entra enrolado numa bandeira do Grêmio, com os lábios trêmulos, muito emocionado, cantando o hino do Grêmio. Em cada final de frase, ele dizia: Eu sou campeão brasileiro. Então, ele cantava: Até a pé nós iremos, eu sou campeão brasileiro. E dali a pouco eu vejo, só tá tapadeira no ar. O Santana desapareceu. Eu estava na minha sala, desci correndo, Santana estava estirado no chão, tinha desmaiado de emoção. Passou um ano. Eu levei o Santana, o Cruz Azul aqui da Independência, ele melhorou, tal, até foi acompanhado da esposa, a primeira mulher dele. E um ano depois nós estávamos almoçando no barranco, era um sábado, e fomos na 0 hora para nos encontrarmos com o Lauro Schirmer e com o Felberg, que nós sabíamos que estavam na redação, mas na 0 hora não tinha ninguém lá no prédio. Nós estávamos subindo a escadaria, e eu, no meio da escadaria, perguntei para o Santana: Santana, esclarece uma dúvida que eu tenho há um ano. Tu desmaiaste mesmo aquela vez ou tu encenaste? E ele disse: Bastos, tu quer que eu seja honesto contigo? Eu digo: é só o que eu quero, Santana. Eu quero que tu seja honesto. Eu tenho Nem essa eu dúvida há um sei. ano. Tu desmaiaste ou encenaste? Ele disse: eu vou ser honesto contigo, mas eu tenho a mesma dúvida tua. Esse, esse era o Mas Paulo Santana. eu e o Bastos concluímos, logo depois que o Bastos me contou essa história, de que ele encenou. Ah, certamente, certamente. O Bastos fez um apanhado muito bom dessa linha do tempo do Santana. O Bastos tem memória do Santana na Rua da Praia. Santana ia para lá, se juntava nas rodinhas que existiam na Rua da Praia,
nos anos 50 e 60, e já se destacava ali como Isso polemista. antes de aparecer no Conversa de Arquibancada da Exatamente, era o que eu Piratini. ia dizer. Aí, logo depois, o Bastos tem outra memória muito boa do Papai Noel Azul, o Grenal que o Santana invadiu nos Eucaliptos, Grenal de final de ano, que marcava o final daquela temporada de 61. Santana invadiu, vestido de Papai Noel azul, com uma bota 3 números menores, né? Ele ficou com calos e com dor no pé por um bom tempo, e o Bastos recuperou essa história também. E, por fim, o Bastos recuperou essa história imediatamente antes da fama, digamos assim, foi quando ele começou a participar do programa Conversa de Arquibancada, talvez o primeiro programa de debate esportivo aqui feito na TV do Rio Grande do Sul, que era da TV Piratini, comandado pelo Guilherme Siebenberg. Então, o Bastos, quando virou colega do Santana, em 71, já era formado em Paulo Santana. Então, já sabia quem Verdade. era a Isso. figura, quais eram as suas idiosincrasias, suas manias, tudo. O Bastos já era PhD em Santana. E tem uma história interessante. Santana foi levado para Zero Hora em 71 pelo Gaguinho, que era o editor de esportes, e levou Santana para ser repórter de esportes. E aí, como sala de redação, produzido pelo Carlos Alberto Colexa e apresentado pelo Cândido Norberto. O programa ia das 11 da manhã até as 2 da tarde, sendo que tinha 2 horas de reportagem geral sobre assuntos gerais, política, cidade, município, e depois aquele horário do esporte. O Santana ficava de pé todo o tempo do sala de redação assistindo, que era uma cabine de vidro que tinha na redação da Zero Hora. E eu era chefe de reportagem. E eu ficava vendo o Santana todo santo dia de pé ali, acompanhando o programa, louco para entrar. Mas passaram-se os tempos. Um dia faltou um convidado lá para o Cândido, e o Cândido chamou o Santana e entrevistou o Santana. A partir daquele dia, o Santana se efetivou no sala de redação. O Cândido descobriu o talento do Santana ali e colocou. Ali foi o início do Santana no sala de redação. O Bastos também, na entrevista que eu fiz com ele, fez duas relações, até usando um animal como símbolo. O Bastos disse que uma das primeiras imagens que ele tem do Santana é no Estádio Olímpico, quando as pessoas iam ver o jogo e o Santana não parava quieto. Ele ficava na arquibancada andando de um lado para o outro, como se fosse um animal enjaulado, né, Bastos? Né? Exatamente. Ele ficava inquieto o tempo todo, durante todo o jogo. E depois desse aí também, o Bastos disse que o Santana parecia um animal também, porque ele se encostava nesse mini aquário onde o Cândido Norberto ficava e ficava meio que secando o Cândido, como querendo dizer, olha, tô aqui, me chama, não é? Querendo dizer, olha, eu quero participar. E eu acho que ele tanto fez, ele tanto cercou, ele tanto se impôs ali que acabou sendo chamado logo depois, né? Não foi uma coisa natural, assim, mas foi uma coisa forçada que deu muito certo. Uma cadeira cativa. O Flávio Dutra quer fazer uma pergunta para vocês aí. Fala, Não, Flávio. na verdade, eu queria contar um episódio. Eu fui companheiro do Santana de fumódromo, na época que eu fumava, tá? E ele sempre foi um grande fumante, tá? E de confraria, tá? Nós tínhamos uma confraria de egressos da Zero Hora, do Esporte da Zero Hora, chamada Confraria da Caveira Preta, tá? Evaldo Gonçalves, Nico Noronha, Manuel Matos, Jones Lopes da Silva, Pedro Macedo, só gente fina, finíssima, Ah, tá, do ramo. que grupo, hein? E essa confraria tinha uma particularidade, tá? No início, a primeira reunião do ano, ali por março, tá? A gente votava naqueles 10 que a gente achava que ia morrer naquele ano, tá? Um troço bem cruel, bem tétrico e tal. Não Mórbido, valia repetir os mórbido, nomes. Bem mórbido. mórbido. E Valia também tinha, deixa eu só fazer uma pequena parte, Flávio, tinha uma particularidade. Esses indicados, eles tinham pontuação. Pessoas mais Exatamente. velhas, obviamente, valiam menos do que pessoas mais novas, né? Porque, E, teoricamente, e, iam e morrer tinha primeiro mesmo. um ano, né? O cara que conseguisse mais mortes no ano, não pagava o jantar de fim de ano. Então, essa era a regra do jogo, tá? E o Santana, de tanto ser votado, chegou aos ouvidos dele que ele estava sendo votado, pediu, implorou quase para participar da confraria. E foi aceito, evidentemente, tá?
O Santana sempre é bem-vindo, tá? Só que também o Santana foi o responsável pelo fim da confraria, tá? Ele lá numa das noitadas, eu até tenho foto desse episódio. E não do episódio em si, mas dessa reunião, tá? Ele tá conversando lá e tal, e foi interrompido. Foi interrompido, acho que foi pelo Emanuel Matos, tá? E o Santana jamais admitia que fosse interrompido quando ele estava falando do seu assunto preferido, que era ele mesmo, né? Tá? E parece que jogou uma colherinha de cafezinho, coisa que o VAR está em direção ao Emanuel, ficou muito bravo e tal, emputeceu, e a partir daquele momento romperam relações, eu não sei nem por quanto tempo e qual é o efeito prático disso, tá? E acabou se desfazendo da confraria. Então, eu queria contar esse episódio, que é muito típico do perfil do Santana, né? Que era esse jeito de chegar junto nos grupos e tal, e de confraternizar, tá? E falar do seu assunto preferido, volta a dizer, ele mesmo, né? Ele chegou a fazer uma lista dos potenciais falecidos, não era? Não, acho que quando ele entrou quando ele entrou na confraria, tá? Eu acho que foi poupado essa parte. Tá? E até devo Eu dizer, ele acho, eu participou. acho até que ele entrou, eu acho até que ele entrou porque uma das regras da confraria era que quem estava dentro da confraria não podia ser incluído nas listas. Exatamente Ah, por isso que tá, né? ele Exatamente se por isso que ele pediu. salvou. Ele É, deu um ele se salvo, blindou, ele se um salvo. blindou, porque ele era muito incluído, né? O Sim, Santana foi lembrar, a possível morte do Santana foi lembrada durante muitos anos antes dela se efetivar verdadeiramente, sei né? que ele era um dos mais votados, junto com alguns líderes da redação, tá? Mas tu não estava nesse grupo, Varcinho, fica tranquilo, viu? Tanto que está Sabiam aqui, da, tanto que tá aqui participando da nossa conversa. eles são inteligentes, sabiam da longevidade do Bastinhos. Agora, me diga uma coisa, voltando ao início até da tua conversa, Márcio. A que tu atribuis o fato de o Santana não ter conseguido sair das fronteiras do Rio Grande do Sul, limitando-se a ser até apenas um personagem local? Acho que, bom, eu arrisco dois palpites. O regionalismo da RBS. A RBS faz muita questão de marcar o seu regionalismo, se mostrar como um jornal do Rio Grande do Sul, seguido agora já está até virando um motivo de chacota em muitos casos. Terremoto na Tailândia, nenhum gaúcho entre os feridos. Né? Sai coisa desse tipo, frequentemente. Né? Qual o gaúcho que é amigo do Papa? Então, a RBS tem uma abordagem muito centrada nesse gauchismo. O Santana incorporou isso. Santana incorporou, e eu acho que ele mesmo pelo perfil dele, acho que ele nunca buscou ser um nome nacional. Ele nunca discutiu, ele nunca se colocou como uma figura que pudesse abordar temas nacionais. Como, para comparar com o Veríssimo, sim, o Veríssimo até é internacional, né? O Veríssimo É. uma- tinha uma capacidade de analisar e de comentar fatos ligados à política americana, à economia europeia, enfim, qualquer assunto que ele entrasse, ele se dava bem. O Santana não, o Santana tinha uma coisa muito provinciana, no bom e no mau sentido. E aí eu acho que como ele notou muito cedo que o tamanho dele era o tamanho do Rio Grande do Sul, acho que ele se conformou em ficar sendo um personagem da aldeia. Ele gostava disso. Márcio, como é que tu acha que o gremista, que é esse gremista mais raiz, tá? Recebeu o fato de um colorado, reconhecidamente da Gema, como tu, fazendo um livro sobre um personagem gremista. Como é que tu acha que foi a reação dos gremistas? Me responde, então. Não posso, eu sou teu amigo, não. Eu sou suspeito, não, Marcito. É. Acho que vai ocorrer isso. Acho que vai ter gente que vai reclamar, vai ter gente que vai achar, mas é um absurdo um colorado escrever sobre o Santana. Embora todos vocês devem saber, o Santana era muito cercado por colorados. Santana tinha uma trajetória muito colorada, né? Esse Grenal que eu citei agora há pouco foi o Grenal de 61, o único campeonato que o Internacional ganhou naquele período ali. Era um Grenal que já não valia nada, era um Grenal de encerramento do campeonato,
e o Santana ganhou toda a notoriedade, toda a fama que podia ter ganho ali nesse campeonato vencido pelo Internacional. Depois, a partir dos anos 70, quando ele começou a militar na imprensa diária, coincidiu com o grande momento do Internacional, né? E isso não impediu que o Santana virasse uma figura super famosa, super reconhecida e até ligada com o Grêmio para o bem e para o mal. Eu ouvi depoimentos de gremistas históricos que tinham restrições ao comportamento do Santana como torcedor, muitas vezes. E, por fim, para pegar mais um vínculo do Santana com o Internacional, Santana era casado, a sua segunda mulher era Inajara Silva, filha de ninguém menos do que Nelson Silva, autor do hino do Esporte Clube Internacional. Então, o Santana, de certa forma, era cunhado do hino do Internacional, né? E com a Inajara, que era colorada e continuou colorada até o fim da vida, até o fim da vida dele. Ela continua viva, graças a Deus. Mas eles tiveram uma filha e também uma filha colorada. E a Inajara me contou, e está no livro isso, que o Santana, embora fosse extremamente identificado com o Grêmio, ele não gostava, quando estava ao lado da mulher ou da filha, que alguém se aproximasse dele, um torcedor, um leitor, para falar mal do Internacional. Ele cortava o assunto, ele tinha as restrições dele ao Internacional, ele atacava o Colorado, ele atacava dirigentes do Inter, jogadores, tudo, mas ele tinha, ao mesmo tempo, um grande respeito e uma boa experiência com muitos colorados. Márcio, um dos episódios que eu recordo, assim, que o Santana não foi lá muito feliz, foi a entrevista para o Jô Soares na TV Globo, aquele programa noturno. Tu chegas a falar sobre isso? E qual é a tua opinião sobre aquela entrevista? Ele estava muito nervoso, pelo que eu lembro. Eu conto tudo isso. Na verdade, aquela entrevista surgiu um pouco antes aqui em Porto Alegre. Ele e o Jô foram convidados para participar de um projeto da DVD. O Jô era o entrevistador, veio trazido para Porto Alegre para fazer uma espécie de programa dele para as pessoas que estavam ali naquele teatro da DVD, e o Santana foi um dos entrevistados. Provavelmente, tenho quase certeza, que por indicação do Nelson. O Nelson sugeriu ao Jô, de quem o Nelson era amigo, que entrevistasse o Santana, que era talvez a figura mais conhecida de Porto Alegre. O Nelson topou, e ali o Santana, no seu habitat natural, se saiu muito bem. Contou as piadas. Márcio, eu estava lá na plateia daquela noite. Estava. Eu Então, tu estava pode. lá. E foi um evento divertidíssimo. A plateia quase Sim, só não rolava de rir porque as cadeiras não o permitiam, mas foi uma noite impagável. o Junta um jogo Santana. com o Santana, como tu disseste, no seu habitat natural, não tinha como dar errado ali. E É, aí conta a lenda que depois, quando, em função do sucesso, foram repetir no evento na Globo, e aí não funcionou, porque um não já conhecia funcionou. do outro e assim por diante. A empatia falhou naquele momento. Exatamente. E também acredito que falhou um pouco pela superdimensão que o próprio Santana deu. Ele ficou anunciando essa entrevista, porque as entrevistas do Jô eram todas gravadas. Então, ele foi lá, um dia da semana, gravou, mas não sabia quando é que ia ao ar. Mas, a partir do momento que ele gravou, ele já começou a alardear para todo mundo que ele ia ser entrevistado do Jô. A primeira coisa que ele acabou se dando mal foi que a entrevista mudou de dia. Foi dado, sei lá, que ia ser numa segunda e acabou sendo numa terça. Então, ele mesmo teve que se desmentir na coluna, dizendo: olha, não vai ser hoje, vai ser amanhã, algo assim. E segundo foi isso, foi o Jô, de certa maneira, reprisou o que havia feito aqui em Porto Alegre. E que num ambiente em que as pessoas não conheciam o Santana, em que as histórias do Santana, que muitas vezes exigem um pré-conhecimento da figura dele, acabaram não colando num programa de TV com horário marcado, com todo o formato
a TV exige. Então, esse brilho Marcelo, aí que tu flagrou no encontro da DVB, e que ele estava à vontade, que ele devia reconhecer pessoas na plateia, e que ele estava prestigiado, ele não conseguiu fazer da mesma maneira no Rio de Janeiro. Márcio, deixa eu te fazer uma Fala. pergunta, talvez o Bastos possa, e os demais aqui da nossa reunião possam contribuir. Eu tenho a sensação de que o Santana, em determinado momento, deu uma virada nos temas das suas colunas, tá? Eu sou nascido em 62, vim morar em Porto Alegre em 77, acompanhava, né? Era um guri de 14, 15 anos, acompanhava o Santana, sabia quem ele era, as loucuradas no Jornal do Almoço, aquela coisa toda, o Inter ganhando tudo, aí 77, casualmente, eles foram campeões, 78 o Inter, 79 depois, novamente o Grêmio, mas aí o Inter foi tricampeão, e eu tenho a sensação que nos anos 80, em algum momento, o Santana dá uma virada, e ele passa a ter um tipo de conteúdo e uma abordagem mais profunda, mais reflexiva, mais filosófica, mais de cronista do cotidiano para além do universo do futebol. Né? Eu não sei se isso se deve a uma atenção maior que eu, já tendo entrado na faculdade e procurando estar mais atento às coisas do jornalismo, comecei a ler mais as colunas, mas eu acho que não. Eu acho que o Santana muda gradualmente, né? E me surpreende pela erudição, pelo texto altamente qualificado, pelas reflexões muito pertinentes, crônicas muito boas, tanto do ponto de vista intimista como as engraçadas e tudo mais. Tem isso, aparece isso no teu trabalho, ou é uma percepção minha que não tem conexão com a realidade? Bom, uma coisa que é clara é que ele mudou de patamar, né? Ele até 80. Isso aí é outra coisa que é interessante, que eu acho que muita gente, quase todo mundo que eu conversei, não tinha essa noção. O Santana teve uma virada em 85 para 86. Em 85, morreu Carlos Nobre. Em dezembro de 85, morreu Carlos Nobre. Carlos Nobre era o titular daquela penúltima página, onde surgiu a lenda de que as pessoas começam lendo a Zero Hora pela última página, que teria sido assim com o Nobre e principalmente com o Santana. Então, o Nobre era o titular daquela página. Em dezembro, um dia de dezembro de 85, o Nobre fez sua última coluna, entregou, passou mal e morreu. Tanto que a coluna, no dia seguinte, foi publicada com ele já morto, né? A partir desse momento, e pouco tempo depois, 3 meses, apenas 3 meses depois, em março de 86, morreu Maurício Sirotsky. Então, houve dois abalos na estrutura da RBS, em especial da Zero Hora, num período de 3 meses. A morte do principal colunista até então, né, do cara que ocupava a página mais lida, e a morte do fundador da empresa. Tá? O Santana logo foi lembrado, tanto por ele mesmo, quanto pela cúpula da RBS, para ser o nome que ocuparia aquela página. E para mim foi uma surpresa, e para tantas pessoas com quem eu conversei, inclusive com o Bastos, de novo aqui, acho que o Flávio Dutra, não sei se eu comentei isso com ele, a mudança não foi imediata. Eu tinha na mente, e acho que muitos de vocês tinham, que com a morte do Nobre, logo aquela página passou a ser ocupada pelo Santana. Não! Aquilo levou mais de 3 anos. Esse processo levou mais de 3 anos. Ali a página continuou sendo ocupada em parte por horóscopo, em parte por uma sessão de cartas, em parte pelo esporte com a coluna do Hugo Amorim, em parte também pelo Mendes Ribeiro. Ou seja, ficou claro que a RBS não tinha muito claro qual seria a solução para aquele espaço. Embora para o Santana, acho que desde o primeiro dia, ele tinha certeza que era ele que devia ocupar ali. Quando ele passou a ocupar ali, aí sim eu acho que ocorre isso aí que o Ricardo lembrou. Ele talvez tenha passado a se cobrar num patamar acima, né? Ele não podia mais ficar
no rame-rame de Grêmio Internacional e tinha que passar a discutir os assuntos dos mais variados, né? Todos os assuntos que um cronista deve abordar, né? E isso ele já vinha ensaiando. O Nilson Souza, que foi editor dele na Editoria de Esportes, e depois foi editor dele na página de opinião, o Nilson Souza me contou que a única vez que ele levou uma reprimenda do Lauro Schirmer por escrito foi pelo fato dele ter permitido que o Santana fizesse na coluna de esportes dele uma análise sobre política, sei lá, um outro tema que não tinha vinculação direta com o futebol. Então, o Santana já viu, ele já tinha o desejo de fazer isso, e aí acho que juntou tudo, né? A cúpula do jornal tinha esse interesse, ele tinha esse interesse, e aí ele passou a ocupar ali a penúltima página e não mais largou. Eu ia colocar, foi interessante tu colocar isso que levou mais ou menos uns 3 anos, então vamos imaginar que foi lá por 89. É, Casualmente eu estava entrando na ZH, junto com o glorioso Alexandre Bach, não sei se está aqui, na turma dos robozinhos, que foi falado outro dia aí na entrevista do Marcos de Vos. Mas, o Marcito, eu lembro dessa sutil mudança nos temas ainda no esporte, viu? Isso, me lembro que na época me chamou a atenção, olha só, curioso, é que o Santana está falando de um assunto que não tem nada a ver com futebol, sei lá, se era numa terça ou numa sexta, tu entende? Em algum momento ali, que não era de rodada, não era terminou a rodada anterior, né? Não era uma segunda e também não era uma quinta, coisa assim. Então é interessante isso que tu coloca, mas também não tinha feito esse mas raciocínio lógico que talvez ocupando a última página, a régua subiu, né? claro, e a própria cobrança que ele deveria fazer também subiu, né? Porque tanto alargava que era o cronista mais que era o jornalista pelo qual as pessoas começavam a ler o jornal, ele tinha que todo dia, como bom feirante que ele foi no início da carreira, ele tinha que oferecer os melhores produtos, né? Ele tinha que abrir a sua banquinha e ter o melhor tomate, a melhor cebola, a melhor laranja para oferecer para os leitores. Ele, ele passou, acho eu, a se cobrar mais e a ter um outro patamar de trabalho. Márcio, Márcio, é o seguinte, tu acha que o Santana, dentro das loucuras e genialidades dele, ele perseguia alguns jogadores? Eu me lembro muito bem que Danley, por exemplo, ele massacrava o Danley em certas colunas, que até foi chamado a atenção pelo Lauro em certa ocasião. E isso corresponde à realidade ou Não, eu exagerei um pouco na dose? não, tem total razão. Ele tinha esse comportamento. Eu acho, Márcio, me permite, eu acho que não era o Darley, eu acho que era o outro goleiro aquele, o Marcelo Marcelo Era Groi. Groi. o Marcelo Groi. Era Acho que era o Marcelo Marcelo Groi. Groi que Era ele Marcelo implicava Groi. muito. Ele implicava muito com o Marcelo Groi. Isso Olha, rendeu, isso ele rendeu tinha uma implicância com os goleiros, né? Ó. Ele tinha uma implicância com os goleiros, porque não podia usar bigode, que Jair, sempre ele que Jair. era baixinho. Não, Não. ele tinha um comportamento que hoje virou moda, né? Virou tendência entre o jornalismo esportivo. Ele era torcedor. Ele, antes de mais nada, ele era torcedor. Tanto que o Bastos, também volto a recorrer ao Bastos aqui, Bastos me disse que ele nunca tentou, embora tenha sido convidado, ser conselheiro do Grêmio, né? Ele nunca teve um vínculo que não fosse o de torcedor. Ele era, antes de tudo, um torcedor. Tinha a cabeça do torcedor, né? Tinha a cabeça aquela do resultado instantâneo e da cobrança por por um nome, né? O torcedor gosta muito de nome. Ah, tem que trazer um goleiro, tem que trazer um centroavante, né? Acha que é o pensamento mágico que o torcedor tem. Eu, como sou filho de dirigente, eu conheço também um pouquinho o outro lado, né? Tu não resolve os problemas do futebol com um passe de mágica. Geralmente são coisas demoradas, são processos longos que o futebol exige, né? E o Santana não tinha isso. O Santana tinha o imediatismo e a voz do torcedor.
né? Por isso, muitas vezes ele era odiado pelos próprios dirigentes gremistas, né? Pelos dois lados também, porque às vezes ele dizia assim, temos que contratar o Eugênio, né? Pô, é óbvio, o Eugênio tem que ser contratado, é um bom jogador, né? E às vezes ele inflacionava, né? Porque aí o Grêmio já estava lá negociando com o Eugênio e pelo fato dele ter lembrado, inflacionou o jogador. O empresário passou a pedir mais, o jogador passou a se sentir mais valorizado, então isso incomodava os dirigentes. E, óbvio, ele tinha essas implicâncias. Eu dedico um capítulo a isso, Paixão e Ódio nos Gramados Gremistas, em que eu pego quatro personagens que são simbólicos dessa paixão dele. Paixão e ódio. Paixão, maior de todos, Renato. Né? Renato, ele se arvorava como sendo o pai do Renato, o criador do Renato, e em muitas formas ele foi mesmo, e foi um cara com quem ele teve um bom convívio por toda a vida. O Renato no Grêmio, o Renato fora do Grêmio, o Renato jogador e o Renato torcedor. Treinador, perdão. Os demais, ele teve grande implicância e grande ódio. Primeiro, Assis, né, que surgiu no Grêmio, surgiu muito bem como grande promessa e logo no início da sua carreira já criou problema, teve aquele contrato com o Torino, teve toda uma situação que o Grêmio teve que se mexer para melhorar. Logo depois, com a mesma família, Ronaldinho, né, que já quando o Assis surgiu, o pai do Ronaldinho, que era guardador de carros no Estádio Olímpico, dizia: olha, o bom não é esse, o bom é o menor. E óbvio que o Ronaldinho, 6, 7 anos depois, quando se profissionalizou, meio que confirmou o que o pai dele dizia, e desde o primeiro momento foi a grande joia do Grêmio, né? Aquela coisa, o maior craque revelado pela escolinha do Grêmio, o maior nome, e que também acabou causando grandes dores de cabeça para o Grêmio pelo negócio daquela ida para o Paris Saint-Germain, que o Grêmio acabou não ganhando nada com a transferência. E depois teve o episódio aquele que o Ronaldinho disse que queria voltar e acabou assinando com o Flamengo. Então, o Santana teve todos os motivos e todas as maneiras para idolatrar e depois odiar a família do Assis e do Ronaldinho. E, por fim, o episódio mais lembrado recentemente foi o caso envolvendo o Marcelo Groy, que aí foi muita gente já tinha me contado na época, e eu confirmei, foi uma implicância que ele pegou muito por tabela. O Nelson Sirotsky odiava o Marcelo Groy, não gostava do Marcelo Groy, tinha restrições ao Marcelo Groy. E num grupo de gremistas que o Santana convivia, o Nelson convivia, isso era muito falado, né? E aí o Santana comprou essa briga, não sei até que ponto ele mesmo acreditava, mas com certeza ele comprou muito influenciado pelo Nelson e teve uma reação desproporcional, né? Ele fez ataques muito duros ao Marcelo Groy, a tal ponto que essa história eu recupero com detalhes no livro, o, o, o Nelson teve que dar um calma, Santana, né? Até a história curiosa, vou até dar um spoiler do meu próprio livro, o, o, o Santana fez essa coluna, se não me engano, numa, numa sexta-feira, né, atacando o Marcelo Groy. O jornal saiu... Não, foi uma coluna de domingo e o jornal saía no sábado, logo depois, no horário do almoço, por aí. O Nelson leu e, assim como o Nelson estava lendo, começou a pipocar telefonema no celular do Nelson, né? Com as pessoas, muitas das pessoas indignadas, até nem tanto pelo gremismo, mas pela maneira virulenta como ele atacou um profissional de futebol. O Nelson ligou para o Santana. Santana estava em Rivera, jogando. Era uma das paixões, uma das obsessões dele. O Nelson disse: olha, segunda nós vamos ter que resolver isso, vamos ter que dar um jeito nisso. No dia seguinte, às 6 da manhã, o Nelson está dormindo, toca o porteiro da casa do Nelson, diz: doutor Nelson, Paulo Santana está aqui no estacionamento, quer entrar. O Nelson: como?
Como é que eu vou falar com ele às 6 da manhã? Estou aqui, nem tomei café, disse para ele ir para casa, voltar daqui a pouco, que aí eu recebo ele. Passam 5 minutos, o porteiro liga de novo, doutor Nelson. Ele disse que não vai voltar para casa, ele vai ficar esperando o senhor acordar aqui na porta do estacionamento. Aí o Nelson saiu, deve ter tomado banho, chamou ele para o café, botou ele para dentro, e aí começaram a conversar como é que eles iam amenizar essa história. Santana, de certa maneira, nunca pediu desculpas, né? Jamais fez um meia-culpa, mas procurou nas colunas seguintes, e também a própria editoria de esportes começou a dar matéria com Marcelo Groy e, e amenizou todo esse processo, que foi talvez a última grande polêmica esportiva que o Santana entrou. O Márcio, esse Fala. fato de que ele foi provavelmente o primeiro jornalista com opinião em jornal a assumir a sua cor clubística é um fato bastante conhecido. Então, ele realmente acabou influenciando logo em seguida que outros saíssem do armário esportivo e assumissem o seu time de preferência. Mas tu chega a avaliar no livro até onde foi a influência dele no jornalismo como um todo, e não só nesses pormenores da crônica esportiva? Como é que se dá isso aí, Márcio? Como é que Sim, você faz essa sim, avaliação? também abordo isso, tanto pelo lado esportivo, né? De fato, ele foi o primeiro, e não apenas foi o primeiro, como ele também fez uma coluna em 72, dizendo qual era o time dos cronistas que não assumiam, né? O Rio Grande do Sul tinha essa tradição dos cronistas esportivos não assumirem o time, que era uma coisa, creio eu, bem gaúcha, porque no Rio de Janeiro todo mundo sabe quais são os cronistas que são ligados ao Botafogo, ao Flamengo, ao Fluminense e ao Vasco. Mas aqui tinha essa tendência de não assumir. A única exceção, e que não era assumido, mas era conhecido, era o Cid Pinheiro Cabral, irmão do Efraim Pinheiro Cabral, pai do Cláudio Cabral, e por todos esses motivos, facilmente reconhecível como colorado. O Cid dizia: eu nunca assumi nunca precisei por qual time eu torço, porque eu sempre confiei na inteligência dos meus leitores. O Santana entrou nessa linha de assumir o gremismo, de dizer que os outros eram colorados ou gremistas, e foi muito importante nessa consolidação desse jornalismo esportivo feito aqui no Rio Grande do Sul depois dos anos 70. E também, aí, completando essa tua pergunta, ele também foi importante no jornalismo como um todo. Tu vê, o Santana, que era um cara que não tinha universidade de jornalismo, não tinha uma faculdade de jornalismo, não tinha uma formação cultural, digamos assim, né? uma bagagem cultural, é um cara com uma força da natureza impressionante. E por isso, creio eu, e aí até tive a oportunidade de falar com duas pessoas que fizeram monografia sobre ele. Santana foi estudado já nos últimos 20, 30 anos como um fenômeno jornalístico, né? Tem trabalhos teóricos sobre ele na PUC, na URGS, que avaliam essa capacidade que ele tinha, que se eu tiver que reduzir, que eu tiver que resumir em uma palavra, era a comunicação. Ele era um cara que se comunicava muito bem, era um cara de É uma verdade. linguagem popular, uma linguagem acessível, e muitas vezes ele era popular sem ser popularesco. Às vezes ele até era popularesco, às vezes ele apelava para coisas popularescas, mas muitas vezes ele conseguia ter uma linguagem popular, uma linguagem simples, de fácil acesso, mas sem ser uma coisa baixo nível, sem ser uma coisa necessariamente rasteira. Ele conseguia fazer um negócio ao mesmo tempo popular e elaborado. Márcio, eu não ia trazer de novo o assunto, mas já que tu colocasse agora por esse viés, eu ia justamente perguntar se, de alguma maneira, a virada da temática, das colunas, como nós já falamos, em temas mais aprofundados, se isso tinha sido concomitante com algum tipo de alteração na vida dele, né? Porque se ele passou a ser mais leitor
um leitor mais voraz, porque ele citava muitos caras, ele citava filósofos, enfim, ele era um cara que parecia ter, a partir de um determinado momento, alguma erudição, né? Quer dizer, isso vinha, isso aí ele trouxe com ele desde sempre, ou houve um momento em que em que alguém comenta que ele possa ter mudado a sua forma de estar no mundo, de se relacionar com o mundo, de buscar leituras mais aprofundadas, etc. Não? Coisas mais teóricas, enfim, existenciais e por aí vai. Acho que aí tem três componentes. O primeiro, ele era um autodidata muito inteligente. Então ele captava, ele tinha essa percepção, essa capacidade de pegar o que está no ar, né? Isso é uma grande virtude, né? Para quem não tem uma base cultural, para quem não tem grandes leituras, essa percepção dele é fora de série, né? Então, acho que por essa percepção, em determinado momento, não sei se houve essa iluminação, essa coisa, mas ele deve ter notado que ele precisava ter esse lastro, né? Ler os grandes cronistas, os grandes nomes da literatura brasileira, os grandes nomes da literatura feita no Rio Grande do Sul. Então, acho que ele buscava, de uma maneira desordenada, como acho que era quase tudo que era na vida dele, né? Ele não era uma cabeça regrada, mas ele tinha uma boa memória, ele tinha boa acessibilidade e ele tinha capacidade de pegar as coisas no ar. Tá? Um exemplo disso é o vínculo dele com a música brasileira. Ele gostava de dizer que ele sabia mais de 1.000 letras. Não acredito, acho que é exagero. Mas ele, de fato, conhecia desde Noel Rosa, Nelson Cavaquinho, Ari Barroso, aqueles sambistas e compositores da primeira metade do século, até a geração mais contemporânea, Paulinho da Viola, João Bosco, Caetano Veloso, Chico Buarque, principalmente. Então, ele tinha um grande conhecimento dessa cultura popular. Ele tinha uma capacidade muito grande de decorar. Então, ele seguido fazia citações de poemas, que deve ter tido um pouco da base escolar, né, e depois aperfeiçoada por ele mesmo. E também ele pegava, acho que, muito de ouvido. Né? Então, as pessoas viviam comentar com ele: olha, tu escreve que nem o Nelson Rodrigues. E aí, obviamente, ele vai lá e lê o Nelson Rodrigues. Pô, se estão me dizendo que eu sou parecido com esse cara, alguma coisa deve ter. Mas eu acho que ele nunca fez essa reflexão. E outro ponto importante, ele recorria muito a psicanalista. Ele, durante muito tempo, ele fez análise, né? Ele tinha grandes traumas envolvendo o pai dele, principalmente. Ele teve grandes traumas na infância, teve uma infância muito violenta, o pai dele batia muito nele, e isso ele carregou por toda a vida, e isso ele levava para os psicanalistas. Ele teve grande vínculo com muitos psicanalistas. Ele gostava de dizer, o Paulo Sérgio Rosa Guedes, um psicanalista que eu entrevistei, me disse que ele chegou para ele uma vez e disse: olha, tu atendeu até hoje, foi molezinha, quero ver tu descascar um pepino como eu vou te trazer agora. Né? Então, ele tinha isso. E aí, a partir de determinado momento, também pelo reconhecimento popular que ele tinha de, de saber o que se passava na alma das pessoas, ele também explorou esse lado psicanalítico. Ele gostava muito de abordar isso aí nas colunas. Márcio, Eu, deixa Ó, eu, deixa eu me apresentar para o Márcio. Eu moro em Florianópolis, sou jornalista. diz a Estou tua curioso, fama que excede, Mário Medalha. estou curioso para ler o teu livro. Obrigado. Eu vou te fazer uma colocação. Assim, eu tenho uma certa implicância com o jornalista identificado com o clube. Faço exceção exatamente ao Paulo Santana, pela genialidade dele, né? Pelo talento que ele tinha. E faço uma distinção também com o Juca Kfouri, que é reconhecidamente um torcedor corintiano, mas faz um outro, digamos assim, um outro gênero. Não é? Você acha que esse jornalismo tem vez ainda hoje? Do Paulo Santana? Não, esse jornalista identificado com o clube, né? Pô, Por agora, exemplo, agora aí deu em visão, Porto né? Alegre, deixa eu só lembrar uma coisa. Aí em Porto Alegre,
vocês têm um agora identificado com o Grêmio que eu acho de uma. Eu não quero nem usar o termo, tá? Vocês devem saber de quem eu estou falando. Eu não Sim. consigo ver a necessidade desse tipo de jornalismo. Não, agora virou completamente, né? Agora todos são identificados. A raridade agora é o que seja, o que não seja identificado. Que todos agora estão dizendo que são gremistas ou colorados. Tem até um amigo nosso que, com muita graça, seguido diz a frase: Ah, fulano admitiu que é jornalista e colorado. E para grande surpresa de muitas pessoas que não sabiam que ele era jornalista, né? Então, Boa. correndo muito nisso, pessoas que estão se identificando e que, a meu ver, não tem relevância nenhuma, né? O Santana se identificou numa época que era difícil, que era exceção se identificar. Hoje, e aí esses caras, aí sim, eles levam ao ápice o pior do Santana que eu falei agora há pouco, que era o Santana torcedor, nesse sentido assim, de um cara que vai apenas na compreensão mais básica do futebol, né? Ah, tem que contratar fulano, tem que demitir Beltrano, como se o futebol fosse todo montado em cima de pensamentos mágicos, assim, ah, tira esse, coloca aquele e acabou. Então, o Santana, que teve esse pioneirismo há 50 anos, hoje virou algo comum e banal e até um desserviço para o jornalismo esportivo. E o exemplo que tu citou, que eu também gosto muito, que é o do Juca Kfouri, é aquilo que eu comentei agora há pouco. Essa obsessão por ser neutro só existia no Rio Grande do Sul. Eu morei no Rio de Janeiro nos anos 90, quando ainda era moda ser neutro aqui, e lá todo mundo, tu sabia de todo mundo, todos os cronistas do Globo, do Jornal do Brasil, da TV Globo, todos eles tu sabia quem era Flamengo, quem era Vasco, quem era Fluminense, quem era Botafogo. E em São Paulo também, tu sabe quais são os corintianos, quais são os palmeirenses, tá? E também até casos menores, como o Zé Trajano, que todo mundo sabe que é América, né? Que até hoje é talvez o último torcedor do América. E Então, isso este aí é o diferencial, né, Márcio? Lá tem uma multiplicidade de clubes para os quais pode é torcer, a inclusive o explicação. Havaí e o Bangu. Aqui É, nós temos o A ou B, outro é azul, é. outro é. Tanto é que quando alguém te diz que é São José ou Cruzeiro, tu já desconfia, é gremista ou colorado enrustido, né? É bem Qualquer um isso aí. que diga do São José ou do Cruzeiro, é que é gremista ou colorado enrustido. Márcio, aqui nós temos um jornalista famoso aqui, o Vieira, você deve saber de quem eu vou falar, que para não, todo mundo sabe disso, ou pelo menos desconfia que ele tem uma cor clubística, mas ele costuma se identificar como torcedor do Paula Ramos. Ele jamais admitiu que é torcedor de Avaí ou Figueirense. Que, aliás, é uma rivalidade que nós temos aqui, viu, Márcio? Semelhante aí à dupla Grenal, tá? Apesar de nós termos um campeonato, aqui, falando do estadual, que nunca se sabe quem vai ser o campeão do ano, porque há muito equilíbrio entre 4, 5 equipes. E nós tivemos aqui também, infelizmente já faleceu, um jornalista identificadíssimo com o Avaí, e que era um cara muito respeitado, o nome dele é Miguel Oliveira Filho, ele era muito respeitado, inclusive pela torcida do Figueirense, porque ele não fazia um tipo, ele era autêntico, ele cunhava frases geniais, enfim, longe de comparação, mas assim, mais ou menos na linha do Paulo Santana, tá? E ele era respeitado, circulava tranquilamente no Orlando Scarpelli, no estádio do Figueirense, né? O que, não sei hoje, não sei se isso, acho que é impensável hoje, no jeito que o rumo, né, o rumo do jornalismo esportivo tomou. Com o Santana não ocorreu isso. Eu sempre vi ele sendo. Nunca soube de nenhum grande problema dele com algum torcedor, com algum dirigente colorado, com algum jogador. Os problemas que ele tinha muitas vezes tinham mais a ver com o Grêmio do que com o Internacional. E ele circulava por toda a cidade, né? Era visto em bares, restaurantes, churrascarias, tudo. E acho que nunca houve nenhum ataque, nenhuma violência, nada.
Verinha, tu me permite só fazer um raciocínio aqui com ousadia, Claro. né? Perante o Marcito, que se dedicou a gente, eu tenho acompanhado, o Marcito tem comentado conosco aí sobre toda a dedicação dele ao Santana, mas eu sempre achei, sempre acho, ainda acho, que o Santana que nós conhecemos é um sobrevivente de um Santana que a gente não conheceu, que um pouco o Márcio falou aí, da relação do pai com a mãe, com a família, assim, né? Eu acho que isso molda o Santana e molda, inclusive, essa questão inicial, Vieira, que tu propôs, de que por que que o Santana nunca conquistou o mundo? Nunca quis conquistar o Brasil, né? Ficou no Rio Grande do Sul. Eu acho que o Santana tinha com ele que esse era um tamanho bom para ele. Lá no Diário Gaúcho a gente brincava, quando a gente falava das pessoas dessas vilas mais modestas de Porto Alegre, a gente sempre dizia assim: quando o fulano que mora na vila X, se ele ganhar na Mega Sena, ele não vai comprar um apartamento aqui no Moinhos de Vento, ele vai comprar o melhor apartamento dessa vila onde ele mora, porque ele não sabe sair daquele meio. É ali que é onde ele se criou e é o mundo que ele imagina, né? Acho que o Santana é um pouco isso. Acho que o Santana, ele abriu mão de ser talvez o 10º, o 20º cara mais conhecido do Brasil para ser o mais conhecido do Rio Grande do Sul, que era a aldeia dele, que era o tamanho dele. Um cara surgido do Partenon que ele imaginava aquele tamanho. Até porque isso tem uma coisa que eu acho que o Marcito podia falar aqui, que a gente não falou muito, que era o Santana vaidoso, né? Ele era um cara muito vaidoso. Então ele não ele jamais admitiria ser o 20º numa lista que ele pudesse ser o primeiro numa outra lista. Acho que isso molda um pouco ele. E o Santana tinha uma coisa, e essa formação dele, lá do Partenon, que faz, que eu acho, que tem a ver com essa coisa que o Ricardo coloca ali, que lá pelas tantas ele se torna um cronista do cotidiano. O Santana tinha sensibilidade de ver essas coisas, porque ele sabia, ele conhecia a dor das pessoas, né? Até por ele ter vivido nesse ambiente de dor, né? No Partenon, na casa, na família dele. Então ele tinha essa sensibilidade. Uma das colunas que ele mais fez, que mais deu repercussão, eu não sei, espero que o Marcito tenha conseguido recuperar isso no livro, foi as mortes no Hospital de Clínicas por infecção hospitalar, né? Ele descobre, num determinado momento, que morre por dia 7 ou 8 pessoas no Hospital de Clínicas por infecção hospitalar, que é uma coisa, entre aspas, comum nos hospitais, e ele diz, gente, isso não pode ser comum. Você não pode aceitar que morram 7 ou 8 pessoas porque não limparam bem uma maçaneta, enfim, coisa. E dá uma repercussão imensa. O Clínicas manda carta lá para Zero Hora. Eu acompanhei um pouco de perto esse episódio com o Nilson Souza. Mas tudo isso acho que um pouco movido pela vaidade dele, né, Márcio? Eu fiz toda essa análise aí para o Marcito falar um É, pouco das vaidades que a gente não falou muito do Santana aqui, né? nesse sentido, ele também era ambíguo, porque além da vaidade, do ego, que ele mesmo exaltava muito, ele era um cara de uma insegurança imensa, imensa. O Nelson me contou que várias vezes ele dizia para o Nelson: Nelson, não me demite, por favor. E o Nelson nunca, pelo menos me garantiu que nunca ter pensado em demitir o Santana. Mas o Santana, até o fim da vida, quando ainda era o cronista mais lido, o colunista mais lembrado, ele tinha essa insegurança. Ele Não tinha era esse... mais uma atitude teatral dela, esta, Márcio? Por Não afinal, é. né, o Nelson era sempre foi um grande amigo dele. Ele, Paulo, era uma figura incontestável no cenário do jornalismo gaúcho. Qual razão levaria, né, o Nelson, amigão A dele, insegurança. A insegurança. A insegurança. A certeza de que não, de que podia ser descartado. Então, ele tinha esse medo, ele externava esse medo. Outra manifestação de insegurança dele, a bronca que ele tinha com os interinos. Ele tinha horror de sim, saber que ia ter um interino na coluna. Então, sempre quando ele saía de férias, primeiro ele exigia que as colunas fossem repetidas. Aí, muitas vezes, a redação se negava, né? Para jornalismo, a pior ofensa é tu repetir a informação. Tá? Segundo, quando diziam que então vai ter que ter um interino, aí ele exigia que fosse um rodízio. Não podia ser apenas um, né? Tinha que ser um dia um jornalista, outro dia outro, e com todos ele implicou, né? Com todos que ele achava que podiam ameaçar um pouco o seu poder ali, o seu nicho, ele implicava.
E aí o último que ocupou a coluna dele como interino foi o único que ele levou na boa, que foi o próprio Nelson Sirotsky, quando ele fez 70 anos, o Nelson ocupou a coluna. Foi o Nelson que escreveu ali, obviamente, elogiando Santana, chamando Santana de maior cronista, maior isso, maior aquilo. E aí foi talvez o único cronista, o único interino com quem ele não tenha tido uma bronca. E Então, acho que a saída dele para a difusora por alguns dias, tu foi, chega a falar nisso? claro, claro, ele, ele pediu demissão, né? Naquela época, na época era permitido tu continuar vinculado a uma parte da empresa e não a outra. Santana tinha, creio eu, 3 contratos, um com a rádio, um com a TV e um com o jornal. Ele saiu da TV, né? E assinou um contrato com a difusora. Ah, a razão não ficou bem clara, foi uma negociação dele com o Maurício. O Nelson acredita que possa ter tido dinheiro no meio e tinha uma promessa de que ele seria o principal comentarista na Copa de 78, Copa da Argentina de 78. Ele saiu, todo mundo que eu entrevistei que lembrava do episódio ali, Fernando Ernesto, Marcos Givoski, Nelson, acho que até o Bastos recordou isso, todos disseram que ele ficou muito triste. Ele saiu e em momento algum se sentiu à vontade na difusora. Um dia ele está andando pela. Essa história é maravilhosa, pode até ser um folclore, mas é fantástico. Um dia ele está andando pela Rua da Praia e encontrou o Maurício, né? E o Maurício disse: Eu estou indo comprar uma jaqueta, vem comigo. Aí foram entrar numa loja ali de roupa masculina. O Maurício escolheu a jaqueta, provou e disse para o Santana: Escolhe uma, pega para ti e amanhã tu aparece lá na RBS. E o Santana fez isso. No dia seguinte, o Santana, com a jaqueta que havia ganho do Maurício, foi lá e pediu para voltar e voltou, né? Então ele Que ficou fora. história E, fantástica essa, então. e aí a outra curiosidade é que parece que ele acabou saindo da escala da difusora, né? Ele não, uma das razões que fez ele pedir para voltar para a RBS é que ele viu que ele não ia cobrir a Copa de 78, segunda Copa dele. Ele voltou, porque, se não me engano, a difusora reatou com Larry Pinto de Faria, que seria o principal comentarista da emissora na época. Aí ele voltou para a RBS, e como a RBS já tinha enviado os pedidos de credenciamento para CBD na época, né? Para FIFA, enfim, o Santana cobriu aquela Copa com ingresso comum. Ele foi levado pela RBS, todo dia lá eu acho que ele se encontrava com o Marcos Givoski, que era o chefe da delegação, dava o ingresso para ele, ele entrava no estádio como torcedor, né? Ele não ficava na área dedicada aos jornalistas e cobriu a Copa assim. Ô, Eu Bastos, queria como é que... acrescentar um argumento aí. É, É que eu acompanhei essa saída do Santana para a difusora. Ele saiu para se valorizar na RBS. Ele achava que ganhava muito pouco na RBS. Então, ele saiu para se valorizar financeiramente. E aí eu tenho um diálogo meu com o seu Maurício, que é maravilhoso. Numa das minhas voltas para a RBS, o Santana ganhava R$ 6.000 e trabalhava em 3 veículos, na, na sala de redação, na coluna do jornal e na Vamos. participação do Jornal do Almoço. Aí eu cheguei para o seu Maurício e disse: Olha, seu Maurício, não é porque eu sou amigo do Santana, mas porque o espaço que ele ocupa na empresa, ele está ganhando pouco. E o seu Maurício me disse para mim: Eu estou enganado, mas ele não ganha só R$ 6.000. Eu digo: Não, o salário dele dos 3 veículos é R$ 6.000. Não, ele ganha 6.000 como vereador, que se ele não tivesse a coluna, a participação do almoço e da rádio, ele não era vereador, e ele ganha mais 6.000 do Colorado RQ, porque ele tem a coluna gremista aqui na Zero Hora. Foi um baita argumento do seu Maurício. Mas depois eles acabaram se acertando lá financeiramente e o Santana ficou ganhando bem mais. E
essa tem outra história também. O Santana tinha essa obsessão com o salário. O Santana já era há muito tempo o maior salário da redação da RBS, né? Mas acho que ainda empatava ou perdia para algum salário de executivo. E que tem uma história que também eu consegui confirmar, que ele foi no Carnaval do Rio de Janeiro, que era uma das obsessões dele, ele queria muito ir ao Carnaval, e depois conseguiu um ingresso lá com dificuldade, num lugar mais ou menos distante, ele se acomoda e vê que tem um executivo da RBS num lugar muito melhor do que o dele. E aí ele liga para o Nelson e diz assim, Nelson, no teu circo tá tudo errado. O bilheteiro ganha mais do que o palhaço. Sensacional. Então ele tinha essa obsessão pelo salário. Claro que isso aí que o Bastos falou se confirma, né? Ele deve ter ido para a difusora para se valorizar. O Maurício deve ter sacado isso, com a acessibilidade que lhe era peculiar, deve ter sacado. O Nelson me confirmou, né, na entrevista que pediu a demissão do Santana. Nesse caso, o Nelson queria demitir o Santana, né, que aí, quando o Santana foi para a difusora, o Nelson defendeu junto ao Maurício. Não, agora manda ele embora. Sai da TV, sai da rádio, sai do jornal. E o Maurício disse: não, deixa assim, ele vai voltar. E o Maurício tinha razão. Márcio, tem uma pergunta aqui que eu vou te encaminhar. O Geraldo está ali, mas eu não sei por que ele não fez a pergunta. Ele pedindo para tu falar sobre a briga no ar com o Santana, do Santana com Kenny Braga. Tá te pedindo aqui para tu falar sobre esse episódio. O Sim, Geraldo está ali, eu não sei por que ele não se manifestou, enfim. E eu o, queria te pedir mais Eu uma ia, coisa eu, também que eu eu acho que era ia, importante a gente falar. O Santana foi um bom colega de redação. também atesto isso. O Santana, e muitas vezes ele usou o poder dele, que ele tinha junto ao Nelson e a família, para coisas da redação. Um episódio que eu lembro claramente foi quando a RBS fez uma festa de 50 anos lá na Fiergs, alugou lá toda aquela estrutura da Fiergs, uma festa maravilhosa, levou um conjunto J Quest para tocar, uma festa maravilhosa. Barreto, E não ia ter álcool, não ia ser servida bebida de álcool. E quando o Santana chega na sala ali onde era o Senado, que estava o Nilson Souza, o Lir, e fica sabendo, ele disse, não, tem que ter álcool. Não, Santana, já falaram para ele, resolveram que não vai ter álcool. Ele disse, não, vai ter álcool. E ele foi ao Nelson, e quando ele volta, há uma mensagem liberando o álcool para a festa. Então ele, óbvio que não é a coisa mais importante do mundo, né, ter álcool, mas o Santana foi sempre não, um colega intervindo em relações a questões da redação junto à direção. Fala eu, dessas duas coisas aí. O eu também Geraldo atesto pede para mais. falar da briga do Santana, com o Kenny e que essa questão dele ser um bom colega. Eu também atesto. eu só queria pegar carona aí, Marcito, em outros conflitos que o Santana tinha no sala de redação, além do Kenny, tem outras Chegaremos engronhas lá. aí com o Rui, acho que E com o Coimbra. próprio Davi, teve um momento tenso, né? Sim. E vou lembrar todos os casos até. Primeiro, deixa eu só confirmar o que o Alexandre diz, eu atesto que era um grande colega mesmo. Né? Embora tivesse aquele jeito meio estúpido, digamos assim, né? Ele tinha um jeito meio áspero, mas quem conseguia furar aquela coraça via que era um colega muito bom e um cara muito solidário, muito boa gente. Foi a única pessoa, quando eu saí da RBS, em julho de 2009, por vontade própria, eu não queria mais trabalhar no jornalismo diário, eu achava que eu podia cavar meu nome em algumas outras áreas, foi a única pessoa que me ligou 2, 3 dias depois de eu ter saído, ligou e disse: tu saiu? Eu disse: aí, tá, e como é que nós vamos fazer para tu voltar? Eu disse: não, Santana, eu não quero voltar. Ele mostrou, sei lá, se ele ia falar com o Nelson, com o Jaime, com quem quer que fosse, mas enfim, eu não queria voltar. Mas enfim, foi um bom colega, gostava do convívio, conversava bastante. Márcio, só deixa eu acrescentar nesse lado humano de Santana. Eu não sei se todos sabem, mas eu infartei muito cedo, com 42, 43 anos. E estava me recuperando em casa, aqui nesse apartamento onde eu estou, com a minha mãe jantando uma noite, já em casa, já uns 4, 5 dias depois do infarto. E toca o meu interfone e me diz o porteiro assim: o senhor não vai acreditar, mas o Paulo Santana está aqui pedindo para lhe visitar. Eu disse: não, eu acredito, pode deixar. E ele veio aqui me visitar. Evidentemente que falou a noite toda sobre ele, não sobre mim, que era o infartado. Mas enfim, só para confirmar, foi um bom colega e me lembra até de assembleias do sindicato na redação da Zero Hora, acho que o Bastos pode falar nisso,
onde a gente vê as estrelas sumirem e o Santana sentava na frente, no meio da redação, participando como um trabalhador normal ali das assembleias do sindicato. Sobre as brigas, ele teve brigas com todos os integrantes do sala de redação, em maior ou menor grau. As mais famosas foi com o Rui, foi a primeira, naquela quando eles estavam em Tóquio, foi num quarto de hotel em Tóquio, quando o Grêmio tinha ido decidir o campeonato com o Ajax, né? O Grêmio perdeu, Santana estava enlouquecido, e aí teve uma discussão feia com o Rui ali. Depois teve duas feias com o Davi Coimbra. Teve uma mais ou menos assim de provocação, de alfinetadas, que eu concluo, e muita gente me ajuda a concluir isso, foi pela passagem de bastão, digamos assim, né? Todo mundo já apostava que o Davi ia ficar com a penúltima página, e aquilo era a maior ofensa que poderia ocorrer ao Santana, né? Não apenas falar na possível aposentadoria dele, como dar aquela página dele para outra pessoa. Ele dizia: se não tiverem, repitam colunas minhas, que as pessoas vão gostar de reler, né? Por fim, com o Kenny, que foi a que teve a decisão mais áspera, né? Porque tanto no episódio com o Rui Carlos Osterman quanto com o Davi, a empresa se empenhou em colocar panos quentes, né? Até porque eu acho que tinha grande interesse em manter o Rui, o Davi e o Santana. No caso do Kenny, a reação do Kenny foi desproporcional, foi o que foi alegado na época. Na época, o Santana teria dito cala a boca, uma coisa mais ou menos assim, e o Kenny respondeu: vai dizer isso para tua mãe, seu filho da puta. E aí o filho da puta acabou sendo um símbolo, acabou pesando muito nesse episódio, e aí o que ocorreu foi um gancho no Santana. Santana ficou afastado do programa por algum tempo, e a demissão do Kenny, né? Eu recupero todo esse episódio, assim como eu recupero esses anteriores que eu falei, e aí conta isso. E também teve até uma briga póstuma, né? Teve uma briga que ocorreu depois, como é que é? Não chega a ser uma briga, claro, um episódio que ocorreu depois da morte dele. Dias depois, estava ocorrendo aquele programa de sábado de manhã, e o Vianney comentava naquele programa. E alguém falou no Santana. E o Vianney usou a mesma expressão do tipo: eu não sofri com a morte, porque o Santana era um filho da puta. E aí também, 2, 3 dias depois, o Vianney foi desligado. Acho que Então, Nesse episódio vaza. vazou um áudio. Isso, faz um vazou, áudio. Vazou um áudio. não, e até parece ele dizendo logo depois: pô, deviam ter me avisado que tava no ar. Aparece Mas, isso aí, vê na gravação, né? mas, Então, Márcio, eu sim. queria, eu queria só me culpar por um episódio aí, o do Davi Coimbra. É que quando isso diariamente para Santana, todos os eu disse para ele: esses filhotes que têm mais sorte que juízo, eles já têm o teu substituto. Eu enlouqueci o Santana com essa frase. Santana nunca admitiu isso, nunca, nunca, É. nunca. Então, o Márcio se enlouqueceu, Santana. E a partir de determinado momento isso aí ficou bem claro, né? Porque o Davi também tinha começado pelo esporte, também tinha sido colunista do esporte. O Davi era gremista, embora não assumido, né? E o Davi também tinha essa mesma percepção do Santana de assuntos ligados a Porto Alegre, ao Rio Grande do Sul. Então, era claro para todo mundo, da cúpula do jornal, a qualquer um que transitasse pela redação, de que ali estava ocorrendo uma passagem de bastão. E acho que isso incomodou muito Santana. Porque aí junta dois aspectos, né? Primeiro, a página que tu tanto ama está sendo lembrada para ser passada para outra pessoa. E segundo,
a natural passagem do tempo, né? O Santana estava ficando velho, estava ficando cansado, já não tinha o mesmo pique, já não tinha a mesma, o mesmo elan, e aí, obviamente, tudo isso se juntava no processo de sucessão dele. Na última briga com o Davi, inclusive, foi definido que eles não participariam mais do programa nos mesmos dias. O Davi ficou com, sei lá, segunda, quarta e sexta, e o Santana com terça e quinta, uma coisa assim. Eu coloco direitinho no livro, mas eles ficaram em espaços diferentes, Uhum. horários diferentes. Eu queria abordar só uma parte do Santana político, que eu achava importante registrar aqui. Santana nunca passou de vereador, Nunca. e eu tenho uma explicação para isso. E com O exceção de uma, Santana, com exceção de uma vez, é, Vasco, que ele foi bem votado. Em 72, ele entrou mais ou menos. Em 76, ele ficou como suplente, né? Era 76, suplente. sim, 76 ele só assumiu, em 72 ele entrou pela Arena, em 76 pela Arena, né? E assumiu porque como a Arena era governo, né? A prefeitura era indicada, o prefeito indicou não sei quantos vereadores como secretário e o Santana subiu. E a única eleição que ele teve que foi consagradora foi a de 82, aí já pelo PMDB, né? Que ele foi o vereador mais votado do PMDB. Foi o 80, 1980. Mas não, 82, o 82, Vasco para deputado estadual? Ah, não, certo. foi É que vereador. A eleição de 82 juntou tudo. Era vereador, deputado estadual, deputado federal, 2 senadores e governador. é Né? verdade, é verdade. Governador. E aí, mas aí tem uma Conclui, história curiosa. O Santana dá uma declaração quando acabou a Arena, ele era político da Arena. E quando é, acabou a Arena, ele dá uma declaração para Zero Hora que ele podia entrar em qualquer partido que surgisse novo, o PT, o PDT, o PFL, o PPS, o PP na época, que tinha outro nome, mas ele só não iria para o PMDB, porque o PMDB era uma escola de samba, tinha muitas alas. Uma semana depois ele entrou no PMDB. é. Ele era, E ele aí, era impressionante na política. Outra ele e coisa, suas incoerências. ele ele ficou foi candidato a deputado uma vez e teve 400 votos em Marau. Ele tinha um compadre lá em Marau e uma comadre que fizeram campanha para ele. Ele não foi a Marau e fez 400 votos. Mas ele era muito temperamental, muito genioso. Ele não atendia o telefone das pessoas. Então, esse compadre ligava para ele, para o celular dele, ele não atendia. Ele ligava para o gabinete dele, ele não atendia. O que aconteceu na próxima eleição? O Santana foi candidato de novo a deputado. Quantos votos ele fez em Marau? 2, Sim, do compadre e da comadre. é, Ele, como político, era um desastre. Era um desastre. e tem 2 curiosidades aí também, né, nesse aspecto político. O primeiro é que, tu vê, ele ficou no PMDB um bom tempo ali. Aí, em 86, ele mudou. O Colares fez um convite a ele, ele foi para o PDT. E foi aquela eleição que o PMDB fez 50% da bancada estadual. Se ele tivesse concorrido pelo PMDB, provavelmente ele teria sido eleito pela Sim, primeira vez sim. estadual. E depois tem. Márcio, Oi. já que estamos falando de jornalistas, qual era a relação do Santana, por exemplo, com o teu pai, que era um grande jornalista e colorado, até debaixo d'água, né? Ótima. Se davam muito bem. O pai gostava muito dele. Eu conheci o Santana por causa do pai. E ele gostava muito da minha mãe também. E aí talvez a identificação seja outra. Os dois eram grandes fumantes, né? Ele gostava da minha mãe porque a minha mãe fumava junto com ele, né? Gostava da minha mãe, gostava do meu pai. Se deram sempre muito bem. O pai foi essa ida para o PMDB. O pai foi o responsável. Eu me lembro que o pai fez um churrasco para o Santana lá na nossa casa da praia. O Santana foi lá com a mulher e com os filhos e logo depois assinou ficha no PMDB. Depois saiu, mas nunca teve nenhum atrito com meu pai e acho que foi um dos raros casos
que não teve pelo menos uma briga famosa no sala de redação. Né? Deve ter tido alguma discussão, alguma polêmica, mas com o pai, até onde eu sei, ele nunca brigou. Né? Mas então se davam muito bem, se deram muito bem até o fim da vida. O Santana ligava para o pai ligava para ele. Nos últimos tempos, quando eu fiquei meio que ligado ao Santana, o Santana se aproximou muito por causa da música brasileira. Viu que eu gostava, viu que eu entendia desses sambas antigos, ia lá me testar na minha mesa, né? Chegava para mim, me dizia o nome de um cara, eu respondia, ele, pô, tu sabe. E aí eu sei que ele ligou para o meu pai e disse, gosto muito de conversar com teu filho. Né? Então, ele tinha um ótimo convívio com meu pai por toda a vida. O pai, assim como o Bastos, também já conhecia ele das turmas de Rua da Praia, De outros do carnavais, de outros outros carnavais. canais. Então, Quer é, acabar? como? Quer acabar? É assim, não é que eu queira acabar, mas realmente o tempo começa a se alongar e nós corremos o risco de cansar os nossos incontáveis fãs. Márcio, Tá, deixa eu só botar duas historinhas finais eu bem ia rápidas. exatamente isso que eu ia dizer. Tu quer fazer um fechamento, uma conclusão É, de toda essa linda história que tu está contando aí? quero fazer duas conclusões. A primeira foi uma pequena ideia que eu tive, e a única vez que eu me vali até agora da inteligência artificial. Durante a feitura final, durante a parte final do livro, o Nilson Souza, que atuou como uma espécie de conselheiro, principalmente pelos olhos do Nelson, digamos assim, o próprio Nelson, que veio a ler o livro depois, e principalmente o Fernando Ernesto, que é o grande ah, idealizador desse projeto, estavam com dificuldade para saber quem convidar para ser o prefaciador, para quem faria o prefácio do livro. Porque todo mundo que a gente lembrava cobria uma parte do Santana, mas descobria outra parte muito maior. Né? Se pegasse um cara para falar do Santana político, ia deixar de lado o Santana gremista. Se pegasse um presidente do Grêmio, ia deixar, enfim, não tinha um nome que simbolizasse toda a grandeza do Santana, toda a amplitude do Santana. O que eu fiz? Eu peguei e botei 30% do livro e umas 20, 30 crônicas num negócio, num serviço de inteligência artificial e pedi que dali saísse um texto escrito por Paulo Santana sobre Paulo Santana. Então, o prefácio do Santana se chama Ressurgir, Renasci, algo assim, em que o próprio Santana comenta a biografia escrita sobre o Santana. E que, obviamente. Provavelmente com poucos elogios à sua figura. Não, não, ele elogia muito o livro, elogia muito a ele, elogia um pouco a mim, mas principalmente ele faz um apanhado que só o próprio Santana poderia fazer. E o outro registro que eu queria fazer, se para encerrar, foi o final melancólico que ele teve. Ele ficou muito doente, ele foi definhando, né? Em determinado momento da vida dele, ele tinha um corpo médico de 10 médicos ao redor dele, e ele morreu numa clínica. Quer dizer, ele estava vivendo, ele morreu no Hospital de Moinhos de Vento, mas ele estava vivendo os últimos 3, 4 meses numa clínica. Havia parado de fumar, disse que tinha apenas o. Conversei com o dono da clínica também, ele tinha o gestual de quem fuma, né? Ele segurava um cigarro imaginário e ele não. Isso é outra coisa, é um mito que muita gente associa a ele. Ele tinha talvez de bêbado, um jeito de bêbado, mas o grande vício dele era Coca-Cola. Então, nessa clínica, ele tomava Coca-Cola ou então cerveja sem álcool. E foi ali que ele passou os 3, 4 últimos meses de vida dele. Era isso. Márcio, sensacional a conversa. É verdade que enchesse de spoilers o livro, mas É nós sempre claro, né? queria Tem, pouco tem que mais fazer que nem o de Santana, eu tenho que vender minha vender. feira. Embora eu nunca tenha sido feirante, eu tenho que vender aqui meu livro. Não tenhas dúvidas que és um grande, um competentíssimo vendedor. Até porque o produto é excepcional. Obrigado, Ótimo. Eugênio, Bastos, Lanzetta, Medalha, Zé Cruz, Casarré,
Geraldão, Alexandre Bach, Ricardo Bueno estreando conosco hoje aqui. E muitíssimo obrigado, amigo Márcio. Foi realmente uma grande conversa. Muito Voltaremos obrigado. semana que vem. Voltaremos. Teremos mais. Voltaremos. Um abraço. Um abraço. Abraço, crianças. Ah.